Eu sou Kátia Salvani, para a gente conversar sobre o processo criativo. E aí eu tenho o prazer e a alegria de estar aqui com o David. Eu conheci o David esse ano, em São Paulo, que ele estava fazendo uma residência artística lá no Hermes Artes Visuais, que é um lugar aqui em São Paulo que tem cursos, residências, orientações de projeto. E aí eu tive a felicidade de conhecer, eu falei assim, não, a gente vai fazer essa conversa junto. Então, muito obrigado pelo aceite do convite. Eu sei que é final de ano, a agenda está apertada, né? A agenda da família, agenda com um monte de coisa, mas agora a gente vai seguir. Então, eu começo falando um pouco do currículo, que é aquele pequeno texto que você mandou para mim, para as pessoas saberem quem é você. Claro que isso aqui vai estar no teu perfil, as pessoas sabem quem é você, mas se passar alguém que não conhece, tudo bem. Então, David Afonso Soares, e o nosso tema de hoje é pintura, ancestralidade e memória. Então, nossa conversa vai girar nesse tripé da pintura, da ancestralidade e da memória, né? Que são coisas que o Davi investiga, né? Então, vou ler um pouquinho. Então, Davi com formação em design pelo Instituto Superior de Desenho de Havana. Vive e trabalha no Brasil há 15 anos, tempo no qual vem atuando como designer, ilustrador e artista visual. Eu estou lendo aqui no computador, por isso que eu estou meio de lado assim, tá? Então, desde 2016, experimenta a pintura como campo de possibilidade, sempre de maneira livre e autodidata. E aí isso é uma coisa incrível, sabe, David? Porque essa coisa do autodidata é da experimentação, e esse é o nosso melhor professor. É tentar... Eu sou daltônico, para completar, eu sou daltônico também. Então, eu estava fazendo uma pesquisa e descobri, aí eu quero saber depois como é que é isso. Um pintor que é daltônico, está tudo certo. E você tem uma paleta de cor incrível, sabe? As coisas dão certo. E aí é uma coisa assim, não sei como é que você estrutura isso, depois a gente conversa. Atualmente mora no Recife, tem uma atuação incrível no Carnaval de Recife, achei super legal isso, né? Você veio lá de longe e tem essa coisa com a música, com a dança, e a gente vai falar sobre isso. Então, memórias e ancestralidade e a pintura, vamos direto no assunto. Então, dá um oi para todo mundo. Oi, gente, tudo bom? Desculpem aí os problemas técnicos, inclusive eu tive que me levantar agora de onde eu estava para abrir a porta para meu cachorro, que estava aqui pedindo para sair. Então, hoje o dia... Mas agora já está tudo tranquilo. Pronto. E tá ótima a conexão, tá tudo Tá bem. ótima, né? Tá ótimo. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta para você. Eu esqueci de avisar, os convidados não sabem as perguntas que eu vou fazer, gente. É sempre assim. Os convidados nunca sabem as perguntas. Então, é ficar aquela adrenalina boa para a gente conversar. Então, vamos lá do começo. Cuba, e aí, de repente, Brasil. Né? Que momento de Cuba que você falou assim, bom, eu acho que eu prossegui a minha carreira, prossegui a minha, sei lá, o meu coração, eu acho que eu vou experimentar um outro país. Como que foi? Porque eu sei que isso é uma coisa muito difícil de fazer, de você deixar o seu país e ir para um outro lugar. Não, sabe o destino, a vida, as coisas como vão acontecendo. Eu, rapidamente assim, eu sempre tive um link com o Brasil que eu não sei explicar, a partir de um trabalho de escola que eu fiz que era sobre o Brasil. E aí eu fiz um trabalho de escola, né, sobre o Brasil, a cultura e tal. E a gente em Cuba tem muito carinho pelo Brasil. Eu acho que é pelo conta do vôlei, as novelas, enfim, a gente se identifica muito com o Brasil, sempre foi assim. Tanto que os brasileiros chegam lá em Cuba e assim, só falta jogar o tapete vermelho, né? A gente se identifica muito. E, coincidentemente, em Cuba tem muito brasileiro estudando medicina, esporte, artes plásticas, percussão, música, cinema. Tem muita gente de Pernambuco que foi para a escola de cinema de Cuba. E eu me apaixonei por uma brasileira lá em... Sim! E até hoje é muito caro, né? E eu vim para cá, tipo, eu saí de Cuba no melhor momento da minha carreira, como designer, né? Eu era designer formado, né?
eu fiquei dando aula, eu fui professor 2 anos lá em Havana, na universidade, Sim, né? sim, sim. De Uma grande design. universidade. E aí, minha esposa, minha mulher, minha companheira já estava morando aqui, né? E aí, eu decidi vir. Aproveitei também uma palestra que eu dei em Brasília, na UNB, e aí fui convidado para Fortaleza. Estava abrindo o primeiro curso de design em Fortaleza, e eu tive a possibilidade de participar e meio que montar algumas disciplinas que estavam Olha que sem legal. professor. Tipo desenho e Sim, observação, sim. ilustração, Olha que legal. identidade visual, desenho, animação. Eu passei por todas essas áreas, né? Como professor e também como profissional. Em Sim. Cuba a gente tinha um grupo que se chamava Camaleão, né? Que era um grupo de 5 ilustradores e a gente virou artista. Na época que eu me formei, Isso aqui, mais ou menos que ano? Mais ou menos que ano isso? Só pra 2004, gente. eu estou com 43 Tá. anos, eu me formei com 24. Sim, E uma vez que a gente se formou, a gente ficou trazendo esse grupo e fazendo movimentando muito o âmbito cultural em Havana, né? A gente trabalhava em muro, a gente fazia cartazes. Cuba tem uma tradição muito forte de uma sorte de cartazes, catarse. totalmente ilustrado. Então, assim, é uma paixão. Infelizmente, aqui no Brasil, o cartaz tem outra vibe, né? Não tem. Aqui, tipo, é mais importante a cara do ator, da atriz famosa, né? Tipo, para fazer a publicidade do Sim, filme. sim. Em Cuba, os Não tem filmes que muito. chegam, as peças de teatro, são feitas todas com aquele tipo de cartaz, né? Que tem um formato de Sim, 50 por 70, é sempre feito sim, em serigrafia. E sim. é uma obra de arte. Tipo, para o designer em Cuba ter um cartaz impresso, publicado, divulgado, é assim a maior honra. E eu tive esse prazer. E eu saí de Cuba por conta que eu fiquei curioso em relação a montar um curso de design ou Lá em ajudar, né, Fortaleza. tipo, de alguma forma, tipo, criar algumas disciplinas através desse convite que eu recebi. E Sim. estava a Letícia também aqui, enfim, tipo, meio que tudo se colocou de uma forma para eu vir bater aqui. Eu fui para Fortaleza e uma vez que eu vim no Recife, eu me apaixonei pelo Recife. É isso que eu E ia tem uma... perguntar. Por que Recife? Por que Recife? Fortaleza Olha, é lindo, mas por que Recife? eu tinha amigos aqui no Recife, eu morava em Fortaleza, e eu vim visitar esses amigos aqui no Recife. Quando eu Sim, entrei, porque você, quando chega no aeroporto do Recife, você pega toda a praia, né, a beira-mar, e aí depois você tem uma parte que ele atravessa uma ponte e você vê todo aquele mar de Recife. Isso me lembrou tanto a Havana. Eu sou de olha que Santa Clara, eu legal. não sou de Havana, mas Tá, assim, tá. enfim, me formei, fiz a minha vida lá, e para mim assim, é a cidade do coração, né? E me lembrou tanto, e à medida que eu fui conhecendo a galera, que eu fui indo para as festinhas, muito alternativas, muito boêmias, Sim. isso me lembrou Cuba demais. E aí eu não pensei 2 vezes, eu pensei, eu tenho que me mudar para Recife. Naquela época eu conheci Bárbara Wagner, que é uma fotógrafa hoje, tipo, com uma carreira já bem Sim, sólida. sim, sim. E ela me falou, Davi, venha morar no Recife, que Recife é sua Havana. Eu sei que eu Olha que voltei para legal. Recife. Estava acabando já meu contrato, eu acabei meu contrato tipo mais uns 2 meses. E aí eu me mudei, assim, de Malicuia para cá, para o Recife. E é um lugar que eu me identifico muito. Eu vou estar no carnaval, como que eu chego no carnaval, né? Que você me perguntou. É, Sim. eu comecei a trabalhar com publicidade. E no meio de toda essa coisa de publicidade, eu me encomendaram como ilustrador fazer uma ilustração sobre povos tradicionais, né? Tá. Quilombolas, ciganos, indígenas, enfim. E eu me apaixonei por tudo aquilo que eu pesquisei para fazer essa ilustração para era um evento, né, de comunidades tradicionais. E a partir daí eu acho que eu fui entrando, eu fui comparando, né? Que Como imigrante, incrível. eu me descubro bem depois. E isso é uma coisa que a gente pode conversar, porque é o que está rolando no meu trabalho agora, né? Tipo, meio que minha identidade, né? Que no início, como Sim. imigrante, quando você chega a um lugar, você é tudo novo, diferente, você começa a curtir, começa a conhecer a galera, mas depois que passa um tempo, que você já tem a vida, o dia a dia, aí você começa a sentir aquela saudade no meio do peito.
Sim, das coisas que são mais próximas, né? Eu estou procurando aqui uma imagem pra gente... Eu vou virar a câmera, tá? São imagens do teu Instagram, tá? Então, quando você falou assim, os personagens, né? E aí é um trabalho mais recente, mas é um pouco assim, né? Várias pessoas, e aí você vai trazendo coisas das suas memórias, né? Então, tem um que Brasil, um que Cuba aqui, né? Em Cuba eu tive tanto contato com tanta gente da América Latina, Peru, El Salvador, Paraguai, Uruguai, de toda a América Latina. E a gente ia trocando fichas, né? Ia trocando música, ia trocando coisa. E a gente da América Latina, não sei por que Brasil, ele se separa um pouco, talvez por conta do idioma. Mas a América Latina, ela funciona aqui, por exemplo, a música que está tocando em Havana está sendo escutada na Argentina, ou está sendo escutada, sei lá, na Venezuela. República Dominicana, né? A gente conhece muito a música brasileira lá, né? Aqui se conhece mais Buena Vista Social Club, enfim. Eu não sei se mais blockbuster, assim, né? Não chega pra gente, né? Não chega, quer dizer, não chega, não sei, não toca nas rádios, é uma coisa meio estranha. Assim. Ó, outra pergunta que eu vou fazer. Coisa é legal que você traz. E aí também, assim, claro, né? Você é muito novo, mas tem uma coisa da história de Cuba, da história lá atrás, vamos pensar, da colonização né, espanhola, mas também o que veio né, dos povos africanos e também dessa cultura andina, e também vamos pensar, como que eu vou pensar aqui? Né, os aborígenes. Então, assim, é um caldeirão de coisas que se encontraram naquela pequena ilha, né? E tem uma pluralidade, uma diversidade de imagens e explosão, né? Não só de cores, mas de essa coisa de mesclar mesmo, sabe? Meio caldeirão. E aí é interessante, porque aí você vem para o Brasil, que também teve uma colonização espanhola, que também tem todo um... Né? Quanto mais Nordeste, tem isso muito forte, né? da cultura africana, da religiosidade africana, das mitologias, né? de todas as crenças. Né? E, de alguma maneira, eu percebo nesses teus trabalhos recentes, né? É como se você tivesse encontrando o teu lugar nessa coisa toda, assim, ok, tem muitos pontos de contato, mas também tem como eu, David, me coloco aqui, sabe? Faz sentido isso para você? Faz sentido, e você falou uma palavra que faz muito sentido, que é caldeirão. A definição de Cuba, tipo, tem um antropólogo cubano, fugiu o nome da minha cabeça agora, que ele fala que Cuba é como se fosse um ajiaco. O ajiaco é um prato cubano que ele começa com os indígenas, porque Cuba era uma ilha, né? Tipo, as descobertas das Américas se estabelecem através de Cuba, né? Tipo, chega Cristóbal Colombo, descobre Cuba. E lá tinha os indígenas, que eram muito pacíficos, era muito diferente dos indígenas dos maias, aztecas. Tipo, era uma galera que era super pacífica. E eles tinham um caldo que se chamava... eu acho que era ají, alguma coisa assim. Ají é pimentão. Era um caldo era tipo uma sopa de pimentão, bem vegetariano. Quando chegam os espanhóis, eles usam esse caldo e eles colocam na carne. Sim. Quando chegam os africanos, eles colocam mais ingredientes. E todo mundo que foi chegando foi colocando ingredientes. Então se diz que Cuba é um caldeirão ao céu aberto, quente, fervendo, de toda essa mistura. Porque a gente também teve um processo muito similar ao Brasil, né? Europeus, indígenas, que são os povoadores, né? Originários, povos originários. E depois se levam os africanos, que inclusive, se não me engano, os negros africanos que foram bater em Cuba foram os mesmos que vieram para o Pernambuco. Pernambuco era uma área muito extensa, né? Tinha a parte da Bahia, Alagoas, eu acho que chegava até Rio Grande do Norte, se não me engano, né? E depois teve um processo de querer branquear o país. Aqui no Brasil aconteceu também. E aí começaram a chegar imigrantes de
todos os cantos. Tanto que Todos chega os lugares, né? muitos chineses. Em Cuba tem até tem bairro chinês, tem Uau! cemitério chinês. Cuba é assim, Nossa, não imaginaria isso. é um caldo mesmo. Tipo. E o que Que legal acontece? isso. Todas essas culturas vão se fusionando. E o que você fala, tipo, do trabalho, eu tenho várias linhas dentro do meu trabalho. Eu tenho uma que eu nunca abandono, que é precisamente essa dessa obra que você mandou. Que eu vou meio que tentando colocar personagens bem Sim. diversos, bem misturados, que quando você olha, você não sabe se é da Colômbia, se é do Brasil, se Sim. é da República Dominicana. Eu tento chegar a esse ponto, né? Eu toco também dentro do trabalho algumas coisas como a ancestralidade, como a espiritualidade, né? Sim. Eu E aí vou tem, inserindo coisas que eu fui vendo que são vivências minhas, sabe? Tipo, espirituais, da minha família, né? Que foi precisamente o projeto que eu fui fazer então, e lá em aí eu São acho Paulo. que foi daí que a gente se encontrou. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Da onde? Ah, é por esse aqui, ó. Esse aqui foi lá no Hermes. Eu vou virar a câmera, tá? Para o pessoal ver. Então, essa foi o primeiro trabalho que eu tive contato do Davi, que foi os desenhos sobre os lençóis, né? Lençóis de cama, esticados em varais mesmo, né? E isso aqui é o tipo quintal do Do Hermes Hermes. Artes Visuais, né? Que é esse espaço pesquisa, né? E residência artística. E aí achei muito interessante, porque eu não te conhecia. Eu falei assim, gente, mas ok, são coisas que acontecem lá em Cuba, mas também aqui. E aí tinha uma coisa meio de mistério, né? Magia, uma coisa. Deixa eu ver se passa outro aqui. Não, aqui. Né? E aí, de repente, a gente dava de cara com uma coisa dessa, assim, né? Uma bacia, e aí eu tenho um tijolo. E aí eu fiquei muito pensando nesses trabalhos, em Cuba também, né? As vertentes, né? Assim, acho que a partir dos anos 80 e 90 para cá, que você também já devia, né? Estava ativa aí, né? 92, três vertentes, né? Alguns artistas olhando a obra de arte como um objeto que sustenta uma dimensão espiritual, né? Tem uma linha de artistas que vai andar por aí, né? Capaz de trazer percepções do mundo. Outra leva de artistas vão estar olhando e vão estar olhando a cultura popular, valorizar a cultura popular, o folclore, as tradições. E ainda uma terceira vertente dos anos 80 para cá, que é obras mais de cunho político, sabe? Com apontamento para um cenário social, político, cultural. E aí, no meio disso tudo, eu vejo o Davi, né, transitando nesses três lugares, assim, sabe? Nesses três lugares, né? Assim, eu não te colocaria assim, o Davi é da vertente só espiritual, ou só política, ou só olhando ali para, né, para as histórias das manifestações culturais. Aí eu queria que você trouxesse um pouco isso. Como que é essa coisa da espiritualidade e da ancestralidade no seu trabalho? Kátia, eu acho que assim que eu tô... Meu trabalho, ele vai meio que acompanhando minha vida, né? Eu acho que eu estou ainda em um processo de construção. Inclusive, a palavra artista, às vezes, fica grande para mim. Para mim é mais fácil dizer que eu sou um designer do que eu dizer que eu sou artista, né? Estou assumindo aos poucos, porque sempre foi minha paixão. O negócio da Sim, espiritualidade, esse trabalho que eu fui fazer no Hermes foi um trabalho que foi muito forte para mim. Porque sim, foi a primeira vez que eu fui para um lugar, tipo a primeira residência que eu fazia, que eu vou para um lugar que não conheço ninguém, sim, fazer um trabalho que eu não sabia como ia ser. E eu acho que aí entrou o designer nesse projeto. Porque eu pensei, sim, como eu vou trabalhar aqui? É um quarto pequeno, né, o do Hermes. A casa sim, me lembrava Havana total, assim, aquele sim. quintal, as portas, o barulho das portas de vidro, enfim, tudo me lembrava de alguma forma Cuba, me era muito familiar. E eu pensei, bom, eu ia com a cabeça, assim, Nino Kais, ele tinha me falado, Davi, por que tu não faz um desenho com carvão vegetal e tal? E eu fiquei com aquilo. Eu sempre curti muito carvão vegetal, mas nunca tinha utilizado. Foi a primeira vez, quer dizer que a residência foi várias coisas ao mesmo tempo. Eu ia com Sim. um projeto que falava sobre segredos de família, né? Aqui é lá, né?
de coisas que eu fui descobrindo da família, porque eu fui indo atrás de falar com meu pai, de falar com minhas tias, né, sobre a família, que eu acho que bateu aquela coisa tipo de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Que depois que você leva um tempo, que passa aquele encantamento, você entra na vida real. E essa vida real vai lhe trazendo também conflitos. Você vai sentindo saudade, você sente saudade até do ovo frito com banana, né? Com então você certeza. traz, sim, até na tapioca eu coloco às vezes feijão preto, porque assim, você como imigrante, você vai fazendo a sua casa no lugar que você está. E eu acho que eu tomo essa frase. Na hora que eu me descubro imigrante, porque eu digo, peraí, quem eu sou? Tipo, e chega uma hora que eu vou para Cuba e tem coisas que me são alheias, que me são estranhas. Então você fica num limbo. Você não pertence já nem lá, nem aqui. Você fica num... E isso tem, inclusive, até um nome, né? Desarraigo, que é um dos temas que eu trabalho, né? Desarraigo. Que é de raiz. A imigração, ela tem várias... como dizer, vários porquês. Tem gente que migra, como foi o meu caso, tipo, por curiosidade. Tem gente que migra fugindo forçadamente do seu país. Então, a imigração é muito complexa. O que todo imigrante sente é falta da sua terra. Então, esse é o ponto em comum que eu tento tratar. Cuba é um país pautado pela imigração, que nem o Brasil, né? Tipo, foi um país formado por imigrantes e hoje tem muitos cubanos que emigraram novamente, pelas questões econômicas, principalmente, né? Então, esse projeto do Hermes, a partir dessas descobertas de família, né? Depois eu disse, peraí, quem sou eu? Eu quero ver qual é a minha história, a história da minha família. E a minha família é composta por imigrantes. Tipo, não é uma família imediata, mas, por exemplo, meu bisavô, meu avô por parte de pai, meu bisavô por parte de mãe, que fugiram de guerras, por exemplo. E tem a história que foi o eixo central da pesquisa do Hermes, que foi a descoberta de que a primeira mulher que se conhece do árvore genealógico da minha família paterna era uma cigana. Olha, isso maravilhoso. Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Lembra? E que eu falei, tia, como que eu abordo esse tema? Porque, assim, logicamente, eu não sou cigano, mas, assim, tá, de alguma forma, no DNA. É uma história que eu estou pesquisando, né, ainda, que talvez eu nunca vou saber a verdade total, porque, assim, dentro da mesma família tem várias versões. Enfim, é muito difícil de encontrar. Só que, a partir daí, eu comecei a olhar para a minha família paterna. Minha família paterna é muito grande e é muito complexa, é muito diversa. Ela é formada por pessoas que vieram de Puerto Rico, né? Que é o caso dela, né? Da filha dela, que seria a avó da minha avó. E a partir daí eu fui descobrindo um monte de histórias, tipo suicídio dentro da família, tipo, e todas as histórias eram mulheres, né? Então, essa era a pergunta que eu ia fazer. Tem a presença das mulheres nas suas pinturas, principalmente de um tempo para cá, está muito forte, né? Tá muito forte. E vai para esse lugar que você está trazendo, né? São mulheres... tem o quê da cigana, tem da abuela, né? Tem a mais anciã, a mais nova, e aí, de repente, se transformam nas sereias, né? Você chama as sereias andinas, e aí você fala assim, nossa, é todo um universo, assim, dessa força, assim, também do feminino, mas também tem toda uma mitologia, assim, né? São sereias latinas, na verdade. Já que você toca esse Eu vou virar a câmera, só para mostrar. Já que você toca esse assunto das mulheres, é porque quando eu começo a fazer essa pesquisa, eu vejo a diversidade e a força das mulheres da família. Dentro da minha família, teve tias que baixavam o santo, né? Que tinham seu altar, que faziam bembê, como a gente chama, tipo festas de santo, toque de santo. Né? E eu me lembro que a minha mãe levava a gente lá para quando a gente tinha qualquer coisa, ela curava. Ela era tipo uma benzedeira. Dentro da família também é muito comum no Brasil, né? Que é legal, é muito comum no Brasil, mas em no Cuba, Nordeste, é mais comum ainda. Em Cuba está tudo misturado, assim, de alguma forma está sincretizado.
e não se tem, por exemplo, eu vejo que aqui no Brasil às vezes tem algumas religiões que têm preconceitos com outras. Em Cuba não acontece Sim, isso. Em Cuba você diz que você coloca uma vela para Oxum e essa mesma vela serve para a padroeira de Cuba, que é a caridade de cobre. Então, sim. a gente não tem muito. E ali junto entram todas aquelas, não são magias, mas são tipo, aqui tem um nome, São simpatias. É, simpatias, rituais, sei lá. exatamente. Eu fujo um pouco do tema porque Não, tá tudo os temas vão certo. entrando um dentro dos outros, né? Você Não tem falou da, problema. é, eu vou, assim, só falar agora, tipo, já pegando esse link aí, tipo, você falou da espiritualidade dentro da família. Na minha família, tipo, eu cresci, tipo, às vezes eu abria uma porta de um armário e encontrava alguma coisa ali. Tipo, um Sim. Exu, que era meu pai, na minha mãe acreditava mais na caridade de cobre, enfim, tinha uma espiritualidade, umas coisas, tipo, na casa da minha avó, que era evangélica, né? Tipo, enfim, é uma mistura, Tudo mistura junto, todo dia, misturado. uma boa, A, sempre. a gente fala no Brasil tudo junto, misturado. Tudo junto e E aí, misturado. como que isso chega, né, até você e você fala assim, ok, eu vou dar um enorme sim para isso. Até então eu não olhava para isso. E aí, agora eu vou olhar. E não só vou olhar, como eu vou dar um lugar dentro da minha produção artística. Como que foi Sim. essa virada? Tu acredita que eu, escutando uma música, foi essa virada de chave? Eu estava escutando uma música, ela me transportou ao pátio da minha casa, onde eu nasci, em Santa Clara. Santa Clara é uma cidade, uma capital, no meio de Cuba, né? Cuba, ela é bem larguinha e ela é dividida, né? Por estados, que a gente chama de província. E eu sou do centro da ilha. E essa música, ela me levou, parece, sabe quando você sente um cheiro que você lembra, tipo, eu fui lá. E a partir de que eu fui lá, eu comecei a pensar como foi que eu vim parar aqui. E Olha que aí eu me interessante. descubro como um cara que estou num entrelugar, né? Num limbo, tipo, Sim, porque você perde um pouco da sua identidade cubana, porque você, tipo, hoje me dá mais trabalho escrever em espanhol que escrever em português, porque você não pratica, olha você só. deixa, você Sim, esquece. E eu estou sim, trazendo, inclusive, o espanhol de volta para meu trabalho, inclusive até juntando no mesmo título palavra em português e palavra em espanhol, porque sim, está fazendo parte da minha identidade nesse momento, sim, né? sim. E eu perdi um pouco a pergunta que você tinha feito. Não, tá tudo Como foi que eu certo. Eu tenho mais cheguei? uma para fazer. Tenho mais uma Mas para fazer. enfim, foi essa. Além das, olha só, além das mulheres, por Pera, exemplo, pera, só um parêntese. Você falou das sereias. Eu sempre achei a sereia uma coisa muito batida. Se trabalhou demais no mundo, tipo As Pequenas Sereias, um filme. Todo mundo já fez não, uma pelo amor sereia. de Deus, né? Pequena sereia, tenha dó. É. A Não, as história, suas a sereias são história. uma coisa. Ó, vou É. virar pessoas. Isso aqui não tem nada a ver com Pequena Sereia, Não, tem... entendeu? Não é Disney, isso aqui não é Essa é uma Disney, isso tem uma sereia. densidade, sabe? Tem uma densidade, ver uma sereia, sabe? Essa imagem que habita, né? Nossa, vou voltar a Mas câmera um pouquinho. você sabe por que Mas a não sereia? é. A sereia tem dois porquês. O primeiro porquê é porque dentro dos imigrantes se dá não diria um problema psicológico, mas uma condição psicológica que eles catalogam como síndrome de Ulisses, Odisseu. E aí eu pensei, caramba, Ulisses, aí você vai para a mitologia. Dentro da história do Sim, Ulisses tem Penélope, que espera Ulisses, tem o sim, Cíclope, as sereias. tem as Tem as sereias. sereias, Sim, mas ao mesmo tempo, né, eu sempre vou achando as semelhanças em tudo. A sereia também, porque ela é uma adaptação. Tipo, ela é metade peixe, metade mulher. Aí eu voltei é. à história da minha tataravó cigana e eu pensei, ela foi uma mulher que atravessou o mar, pelos motivos que Sim, forem. E uma vez chegando, ela criou raízes, né? Tanto que essa obra ela é meio que
uma germinação, né? Tipo, é alguma coisa germinando. Sim, E ela vira uma bananeira, que eu utilizo muito no sim, meu trabalho também. A gente pode conversar do porquê também da bananeira. Então, sim. são sereias latinas. Você falou sereias andinas, são na verdade sereias latinas, né? Latinas, tá? Desculpa. É, latinas. Errata. Eu gosto de desenhar personagens que você não consiga nem identificar se é negra, se é branca, se é índia. Eu gosto muito de ficar também nesse limbo, porque eu acho que a minha vida é um limbo. Então, Sim, meu trabalho vai um pouco por aí também. Então, as sereias é por isso. E o facão é porque também tem uma conotação de liberdade, as lutas de independência em Cuba, contra a Espanha, contra a colônia, se fizeram com um sim, facão, né? sim, Então eu sim. trago o facão como um símbolo de abrir o caminho, né? Tanto que eu acho que tem uma obra que você mostrou aí que se chama criou escamas e atravessou o mar, né? Essa, né? É uma mulher que ela sente que ela tem que ir para outro lugar. Então, assim, ela para ir para outro lugar, ela cria uma condição, ela cria coragem, ela cria barbatanas, escamas, ela pega o facão e ela atravessa o mar. Sim. Com É toda a muito valentia, bonito. com toda a valentia que uma mulher poderia ter, ou pode ter, ou tem. Sim. E é interessante isso, né? Porque você traz uma imagem, vamos pensar assim, de um lugar submerso, né? Cerezo não é um lugar, uma coisa que a gente vê, é um arquétipo, vamos pensar assim, né? Não é daqueles arquétipos do panteão do Olimpo, mas você traz essas características, né? Assim, também da Diana, né? Da guerreira, da, né? Jansan, Aquela, Jansan. Então, assim, ó, tem uma lindíssima que eu vou virar, só para vocês entenderem, né? E aí, ok, eu tô aqui, tem momento, eu tô com a faca, né? Tô pronta, mas ao mesmo tempo tenho, né, a coisa do alimento, da né? sobrevivência, né? Do sustento, né? E sou peixe, mas também posso virar gente a qualquer momento. Então, assim, Uhum. são muitas camadas, né? E aí, a pergunta que eu queria te fazer, antes que eu me esqueça, senão voa. Por que os lençóis? Eu achei tão lindo isso, mas como é que os Porque, lençóis entraram? Os lençóis. não, porque a gente vai voltar ao Hermes novamente, né? Eu cheguei no Hermes e quando eu vi, eu pensei, cara, como que eu crio uma produção que eu consiga levar de volta para Recife? Eu Ah, fui, comprei o ótimo. material, eu comprei carvão e eu comprei papel. Eu fiz um desenho em papel, que inclusive estava lá no quarto, que era uma cama, que tinha uma escada que descia, né? Sim, Eu me propus também não trabalhar a figura humana e trabalhar mais objetos nessa duelo, né? Eu quis trazer as histórias da família a partir de metáforas. O sim, uso dos lençóis é porque eu queria criar um conceito que tivesse a ver com o ambiente e o espaço que eu estava, né? O Hermes, aquele sim, pátio que tinha umas varandas e alguma coisa que eu conseguisse levar e montar. Porque quando eu cheguei lá, eu pensei, eu vou fazer minha exposição aqui. Não importa se sim. aparece em outro lugar, eu quero que seja aqui, porque essa casa onde eu estou vivendo, onde eu estou percebendo, porque as primeiras noites, a primeira obra que eu fiz foi muito difícil para mim, tanto que eu não expus, ela estava dobrada na cama. Eu acho, Eu não me lembro lembro se eu te dessa. mostrei, não me lembro se eu me mostrei, mas eu Tava. deixei dobrada, eu não abri, não deixei Sim, aberta. você não deixou aberto, eu lembro. Deixa eu ver se tem imagem Tanto aqui. que eu passei 2 noites sem dormir e Débora me falou, menino, bota uma vela, bota umas flores. E eu quis, e a partir daí eu... E esse trabalho do Hermes, eu fiquei um pouco impactado, porque eu pensei, até que ponto eu posso tocar histórias de família tão íntimas, tão Sim, esse complexas? estava lá, ó, Será que era a cama. a cama eram duas tias que todo mundo achava que eram tias, mas eram um casal, sabe? Tipo aquelas histórias que vão se escondendo com preconceito, Sim, né? E o lençol é porque em Cuba a roupa se estende para fora. Tipo, é como você colocar sua intimidade para fora, é você estender a sua intimidade ao sol, né? E a roupa, você vai andando pela Havana e você vê ai que todos bonito aqueles isso. lençóis brancos em todas as varandas, né? Principalmente nos bairros mais antigos da colônia, né? E então eu pensei, cara, eu vou testar o carvão vegetal sobre o lençol, para ver qual é que é. Eu fiz. Foi uma experiência tão incrível como o carvão ele escorrega no tecido.
A Sim, bronca tem uma foi imagem aqui, ó. fixar. A bronca foi fixar depois, né? Porque tinha que, tipo, cada lençol levava pelo menos uma lata de spray, Ah né? lá. Eu botei muito Aí, nisso. ó. Porque senão perde todo o desenho, né? Mas sabe que eu consegui fazer, eu acho que são uns 13 desenhos, que foi variando a pesquisa. Eu começo muito ligado com uma família, depois eu vou para Cuba. Esse tijolo que está numa panela, numa bacia, para mim é a ilha de Cuba. No A meio do ilha mar. de Cuba. Que legal. Deixa eu virar aqui, ó, para o Tanto que pessoal tem entender uma o que você está peça, falando. Ah lá. ela tem os pontos cardinais onde Cuba está localizada, né? Sim, No Hermes, porque eu peguei o Hermes, ele tem umas linhas no no chão. chão. E Tá. então eu pensei, eu posso aproveitar essas linhas, pareciam tipo uma cartografia. E aí então eu coloquei a bacia com água e Sim, coloquei sim, então o tijolo. Por que o tijolo? Para mim o tijolo é meio que o centro de tudo. Eu não vejo como uma coisa vulgar. O tijolo é um elemento que ele foi feito com terra, tipo lama, que é terra, com água sim. para mudar, e depois fogo para cozer, Para cozer, para cozinhar, cozer, e queimar, depois né? ar para secar. E com isso você constrói. Então, assim, esse tijolo que eu coloco nessa bacia, para mim é o núcleo de tudo. Daí surge tudo. Então, eu tive essa virada no meio da pesquisa e tem essas obras que são dos tijolos que elas meio que se separam um pouco das primeiras, Sim, que eram estou mais procurando família. aqui, ó. Que eu fiquei um pouco apreensivo por conta de que era história forte, que meu pai tinha me contado algumas que ele não quis me contar, que uma tia me contou, Ah de, lá, de o experiência da tijolo. família, né? Então Tem ficava assim, ó. tem uma bananeira que ela é tipo, o rizoma dela é um coração, né? Que é essa que está do lado da cama. E ela é uma mãe, né? A bananeira ela tem um ciclo de 9 meses, que nem a mulher. Você Sim, planta uma bananeira e depois de 9 meses ela dá o cacho. Então sim, o ciclo, ela é uma mãe. Ela é uma mãe, ele começa a sim, sair os filhotes. Então o uso da banana tem a ver com essa maternidade. Eu vejo o meu país como meu país materno, né? Tipo, a sim, pátria, sim. né? Tinha a ver com a minha mãe, tinha a ver com minhas tias, tinha a ver com a cigana, que foi a inspiração de toda essa Essa autoficção, por daqui. assim chamar, né? Tem outra mulher dentro dessa série. Ah, pronto. Essa da direita foi a que eu deixei dobrada, Sim. né? Que ela foi muito forte para mim. Eu confesso, assim, não sei, me tocou e eu pensei, eu vou deixar ela quietinha, não vou expor, vou deixar na intimidade mesmo. E aí Sim, tem uma versão dela que era que estava exposta dentro do quarto, que foi da qual a gente conversou, que ela é tipo uma mulher, mas são raízes, sim, né? sim. Muito bonito. E sabe o que é interessante, sabe, Davi? Eu lembro que a gente conversou, e aí a gente, assim, está num momento de muita produção contemporânea, sempre é assim, na verdade, né? As produções contemporâneas são plurais, mas essa coisa de ter muitas vezes alinhado a determinadas pautas. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, né? Falei assim, puxa, mas Uhum. aí como é que eu faço? Eu vou assumir, né, essas histórias, né, que são familiares, mas isso não é coisa que está rolando neste momento, de repente no cenário contemporâneo. E aí foi uma coisa que eu falei para você. Eu falei assim, não, e isso também é não vou falar pauta, mas isso também é uma narrativa, né? E ela por si só tem um lugar, né? Tem um lugar de força, tem um lugar de acolhimento, né? Então, assim, eu não posso negar esses temas e essas histórias que estão em mim, mas eu também não posso ter medo de deixar e ficar achando, bom, né? Que crítica que vai vir porque não está alinhada com uma determinada pauta XY. E aí, isso que é o bonito também, porque é tipo assim, ok, esse é o meu lugar, esse lugar é entre, essas histórias, essas mitologias são importantes, e aí é bacana conversar com você hoje, assim, o quanto que você percebeu
vamos pensar assim, sincronicidades com coisas também da cultura aqui Brasil. Então não é tão estrangeiro para a gente olhar a sua produção, isso que eu queria falar para você, não é estrangeiro, até muito por causa dessa história que você traz, entendeu? Até a gente tem, né, salvo particularidades, né, uma história de colonização, mais ou menos um roteiro parecido, salvo as grandes diferenças, né, as guerrilhas, etc, 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 né, que a gente não teve, mas assim... Então, são imagens que, assim, de alguma maneira, também nos atravessam. Então, eu olho para os seus trabalhos e aí, assim, eu tenho que ficar me lembrando que é de um artista cubano. Porque eu olho... Aqui, ó, as espadas estão aqui, entendeu? E isso é muito dos nossos dia a dia. Então, quando você diz e fala assim, aí eu cheguei em Recife e me senti em casa... né? Faz muito sentido, né? E aí eu fico muito feliz que você está nesse caminho, de alguma forma, de encontrar aí o seu lugar, a sua narrativa, né? Porque é isso, né? Eu estou num país estrangeiro, mas eu também faço parte, eu estou aqui agora, né? E como que eu me organizo a minha vida mesmo, né? Neste novo lugar, que também agora é meu, né? E é bonito exatamente, isso. mas como abordar esses temas que nesse... Só um minutinho. Eu estou tentando colocar o carregador, gente, por isso que eu estou... Só um minutinho. Tá bom. Se cair a live, se cair a live é porque acabou a bateria. Acabou a bateria. E o celular está colado num cavalete. Não, tá tudo certo. Você travou. Pronto. Aí. Agora foi. Ó, eu vou virar a câmera de novo aqui. Continua aí falando, mas olha só. Esse chama Saudade Transplantada. Sim. Então, mesmo a espada que tá lá, tá aqui, né? Então, é uma planta que a gente tem uma resistência. Ela é resistente, tudo. Tem sabe, Kátia, também eu trabalho plantas que elas têm a ver diretamente com a imigração. Porque, por exemplo, o caso da bananeira. Bananeira ela fez o mesmo percurso, inclusive, até do povo cigano, se você pensar, porque ela surge entre a Índia e a Ásia. Né? Se supõe que o povo cigano saiu, partiu, né? Eu tenho pesquisado muito. Não é consenso. Sim. Não é consenso. Sim, porque eles não deixaram nada escrito, né? Foi todo de tradição oral. Então, você não tem como saber exatamente de onde foi que saiu. Mas a bananeira, por exemplo, ela se espalhou no mundo, que nem o povo cigano. Sim. E a espada de São Jorge você encontra em qualquer lugar. Qualquer lugar, gente. Lugar gelado. A espada de São Jorge, em Cuba, se chama língua de vaca. Língua de vaca. Língua de vaca. Ou língua de sogra. Vaca. Ou língua de sogra. Língua de sogra eu sabia, porque em inglês é língua de sogra. Mother-in-law, lá. Coitada das sogrinhas, né? Não tem nada a ver com isso, mas é língua de sogra. Eu comecei a trabalhar a espada de São Jorge porque eram as plantas que estavam na minha casa. Tipo, a minha casa tinha 3 canteiros centrais, que tem uma obra dessa que são tipo canteiro espelhado, com as espadas de São Jorge. E toda a minha infância foi brincando naquele lugar, naqueles canteiros. Era as casas, tipo, Santa Clara é uma cidade que ela tem uma praça central com um coreto, e no redor começam a aparecer, tipo, toda a cidade fica no redor dessa praça. E as casas são, as casas são germinadas, né? Tipo, são vilas. Então, são casas que tem um oitão, não sei se em São Paulo também vocês chamam oitão. Oitão é aquele corredor, né, aberto, e os quartos ficam do lado direito, um atrás do outro, né? E eu falei que eu tinha escutado uma música que foi a que me levou por esse caminho que eu estou hoje da minha pesquisa. Você lembra qual era a música? Você lembra qual era a música? Agape Mu. Eu fiquei curiosa. Oi? É uma música que se chama Agape Mu. Vou colocar aqui. É uma música Agape Mu. Essa música, tipo, Agape Mu, é como se fosse uma versão livre de uma palavra grega, Agape Mu, que quer dizer amor mío. Já vi aqui, ó. Ana Belén. Que legal. Ana Belén é uma cantora espanhola que ela fez assim, conhecidíssima na América Latina toda, menos aqui no Brasil, não se conhece.
Ela Que é da época legal. tipo, daquela da nova trova cubana, também ia muito para Cuba. Foi aquela época dourada de Cuba dos anos 80, aquela integração Sim, dos países, da música latino-americana, muitos brasileiros foram cantar lá. Enfim, e a Espada de São Jorge é precisamente por isso. A gente fazia todas as brincadeiras lá, a gente vivia lá. Tipo, era minha paixão, era aquele lugar. E quando eu escutei essa música, eu me lembrei de que eu estava escutando essa música também nesse lugar. Sabe, uma música que tocava muito. E eu me lembrei uma vez que sim. eu estava deitado no pátio, né? A gente chama de pátio, então. E essa música tocou. E eu estava vendo como as espadas de São Jorge, elas eram meio que podadas, né? Minha avó podando as plantas. Aquilo me deu uma apreensão, porque eu pensei, cara, você corta e ela vai morrer, né? Só que se você Não pega uma espada de São morre. Jorge e você planta, ela nasce de novo, né? É, você corta assim, ó, clé, Corta, clé, clé, que é um corta. monte de muda. Um monte de Sabe que muda. eu tenho um trabalho que foi o primeiro trabalho, foi o segundo, na verdade, que é um copinho de descartável que tem uma espada de São Jorge atravessada Olha que por, legal. Deixa eu ver por se eu aqueles acho aqui. palitos, né? Palitos de dente, ou palitos de Ah, tá aqui, petisco. ó. Eu não me Peraí. lembro de arraigo, desarraigo, não me lembro. Porque, tipo, é alguma coisa que você tira de um lugar, tipo, você tira essa planta de um lugar e você coloca em água para ela criar raízes. É mais ou menos o que Sim, aconteceu comigo. E todo esse processo de adaptação vai permeado de dor, de alguma forma, né? De saudade. sim, Enfim, eu acho que essa obra, para mim, representa um imigrante que sai da sua sim, terra, é colocado em outro lugar e nesse lugar ele é forçado a criar raízes. Tem outra obra também que sim. mais vai nessa linha também, que ela são umas raízes adaptadas a um formato. Ela é vermelha. É uma espada de Peraí, São deixa eu ver se eu Jorge, acho. Ah, já vi. né? Peraí. Se chama A Essência Não Muda, né? Se adapta. Sim, peraí. Eu tenho que abrir aqui. Pronto. A essência não já achei. É ótimo isso, né? Eu ponho o celular na Tipo, frente do sabe computador. quando você planta alguma, você plantou uma planta num vaso, quando você tira, que ela está com toda essa forma do vaso, Sim, essa foi outra metáfora que eu utilicei para falar um pouco de imigração também, tipo, do sentimento do imigrante. Porque não estou falando de todos os tipos de imigração, estou falando do que é comum para nós, né? sim, Como, sim. como Você indivíduo que a gente entende? vive. Ó, que interessante, mas quando você fala isso, né? Ok, você está falando algo que é seu, né? Mas que toca a muitos. E aí está uma força no trabalho, porque, né? Você fala, Kátia, são metáforas, né? Símbolos, etc. Mas assim, quem está nesses lugares e experimenta isso, a imagem toca. Né? Então, isso tem muita força. Né? Então, assim, eu não estou falando só da minha perspectiva, estou falando da perspectiva desses vários outros que, sabe, tiveram que largar os seus países por questões diversas, Estou e falando aí de são, bisavô, estou e a falando palavra é exatamente essa, são obrigados, né, a encontrar no outro país outros modos de viver. E você ainda teve a felicidade de achar um Recife que muito se sim, assemelha a Cuba, né, e poder seguir aí na sua carreira. Então, assim, cara, que é, legal, né? as Eu minhas tive essa raízes, sorte. elas estão assim, no molde de uma cuscuceira. Sim. Outro assunto, vamos lá. Aparece muito nos seus trabalhos animais. Aham. Pombas, isso são Cachorro metáforas, sempre. símbolos, ou você é um apaixonado por bichos? Eu fiquei curiosa. Olha, esse cachorro que eu tenho no meu perfil, que eu faço um monte de retratos com ele, de fotos, né? É um cachorro resgatado de rua. Minha esposa resgatou na Olha rua. só. Então ele já veio muito velhinho, muito acabado. E ele é meu xodó, assim, né? Eu tenho mais dois, eu tenho dois beagles também, né? E ele tá muito nas minhas telas. Esse é o Paco, Nuno e Bola. E então, ele é um cão maravilhoso. Foi um domingo, eu estava aqui em casa pintando, eu senti que ela estava me chamando, ela disse, vem cá, pega a colheira que eu vou trazer um cachorro. Eu pensei, vai trazer um cachorrinho que ela achou para cuidar. Quando ela chegou com aquele monstro,
eu olhei no olho dele, eu pensei, esse cachorro é bem para mim. Eu senti como se esse cachorro espiritualmente tivesse uma ligação comigo e eu ainda acredito. Eu passei por alguns problemas de Com saúde. certeza. Olha E o tempo aqui. que eu estava doente, ele estava doente também. Com Então, certeza. é, foi um cachorro assim que o destino trouxe para mim por algum motivo. É como se eu conhecesse ele da vida toda. Eu trabalho muito o tema dos animais, porque para mim os animais têm uma simbologia, tipo, tem um significado, né? Sim, Os objetos que eu uso também têm um significado. Tipo, o cachorro para mim é magia. Sempre que tem um cachorro no meio de alguma coisa é porque o elemento mágico está ali. Sempre que tem um sim. cavalo, que eu também tenho algumas obras que tem cavalos, tem a ver com o destino, né? Você sobe e você vai. Cavalos com O facão para destino. mim é liberdade, é para ver os caminhos. Eu não uso como violência, eu uso como Sim, proteção, né? sim. Aqui tem uma bonita também. Essas mulheres Uhum. com Pronto, pássaro e as aí flores. tá o Nordeste brasileiro, né? De alguma forma, Sim, né? O mandacaru, a âncora no brinco dela, que eu uso muito também a âncora como metáfora, né? Porque, por exemplo, eu vim morar no Brasil, mas pensando sempre que ia voltar. Eu nunca fui uma pessoa que pensava, "Ah, certo. vou ficar para sempre." Eu fui vendo e a vida foi me enrolando e fui ficando e eu me sinto também meio que ancorado, né? Que essa âncora em qualquer momento pode se soltar e eu não sei para onde o destino vai me levar, né? Mas eu uso Sim, muito a âncora, porque ela é uma coisa que ela já não se fixa tanto quanto a raiz, que inclusive as raízes também elas não são fixadas. Essas raízes que eu sim. utilizo, elas são moldadas, né? É como assim, beleza, eu estou aqui, me sinto bem, amo o Brasil, mas a Mas o minha coração raiz tá lá. eu É, o utilizo uma coração metáfora fica, que né? é de um poeta argentino que se chama Juan Gelman, que ele diz que ele se sentia, ele utiliza uma metáfora, né, que é da planta monstruosa. Tem uma obra minha que é a cabeça cortada com um copo na cabeça, que fala disso, né? Ele fala que ele se sentia com a cabeça num canto e com as folhas, o caule, sei lá o que em outro, né? Que é como se você tivesse de corpo aqui, mas a sua cabeça está lá. Ou está com nas Sim, suas raízes, ou está com a sua família, sabe? Então, esse autorretrato, por exemplo, a minha mãe me falou, ai, tira isso, eu não quero ver isso, né? Porque era muito forte a cabeça cortada. E eu confesso que, a partir daí, foi uma obra que ela foi para uma exposição aqui em Recife, mas eu não tenho aqui em casa. Ela ficou na galeria, mas eu, quando ela chegar aqui, eu acho que eu vou guardar, porque é dura para mim também. É sim. duro. Eu pensei em fazer a minha irmã também. Tem uma irmã que está morando em Valência, né? A gente está todo mundo disperso. E eu pensei em fazer eu e fazer a minha irmã, mas foi tão forte para mim que eu pensei, não vou fazer isso com a minha irmã. Não quero ver ela nessa situação também. Que ela vai passar. Que ela acabou de chegar. Sim, Ela foi fazer um mestrado, sim. ela está com plano de ficar mais tempo lá, enfim, né? E eu acho que Mas ela vai aí sofrer ela, um pouco esse desarraigo também. mas aí ela vai fazer do jeito dela, né? Hum. É sempre assim, né? Olha, outra coisa, Que eu fui à Espanha, eu legal, sou louco que por legal. flamenco. Muito do meu trabalho tem a dança folclórica. Folclórica é uma Sim, palavra aqui que não está muito bem vista, mas na América Latina você fala de folclore e você fala disso, né? sim, Estou fazendo essa observação, que aqui já alguma sim. vez falei de folclore e falaram, não, folclórico é meio pejorativo, enfim. Mas na América Latina não. Então, eu desculpem se usei esse termo errado, mas pra gente, eu sou cubano. Eu posso. Eu tenho É. licença poética, tá tudo Eu acho que certo. tem essa licença poética. E Eu acho então, que é uma coisa bacana, Davi, de uma essa obra que travadinha. você mostrou é o encontro das culturas também, É de alguma isso, forma. isso, isso. E aí tem uma coisa que você comentou, não lembro se quando a gente se encontrou lá no Hermes, ou aqui, ou alguma fala sua aí perdida, né? Essa importância da música no seu processo criador. Queria falar um pouquinho do processo criador. Pronto. Que eu vi em algum lugar, algum vídeo, porque eu faço dever de casa, né? Eu vou olhando coisas que tem na internet do meu convidado, claro, né? Não cai de paraquedas aqui. E aí, assim, você fala um pouco isso, assim, olha, dependendo da música, eu entro no ateliê, e aí eu estou Total. trabalhando 3, 4 coisas. Mas, assim, não é só a música, né? Porque, assim, é como se a música colocasse você no estado que vibra com aquilo que você está querendo fazer. Sim. Então,
Né? Uma hora eu estou no trabalho preto e branco, e outra hora eu estou no trabalho colorido, está tudo certo, mas É a partir a de uma presença da música música é muito forte no processo. Conta pra gente. Bom, meu processo criativo, eu me formei como instrutor de yoga. Que eu pensei, gente, eu nunca vou conseguir pintar se eu continuar trabalhando com publicidade, né? Ou se eu continuar, eu queria tempo para pintar, né? E alguma coisa que me sustentasse para eu conseguir pintar. Aconteceu que eu fiz a formação de yoga, acabei não dando aula de professor de yoga, né? E a meditação eu trago para o meu processo criativo, né? Isso é bom. Muitas vezes, antes de eu começar a trabalhar, eu faço uma meditação dentro do ateliê, aqui no ateliê. A meditação é, assim, é outro mundo, né? Você entra num canal e quando mais você pratica, mais rápido você entra na meditação. A meditação é observar seus pensamentos. Tem muita gente que acha que meditar é deixar a mente em branco, na verdade não é. Deixar aqueles pensamentos que você às vezes conscientemente diz, não, peraí, eu não posso pensar nisso, não. Você deixa tudo chegar, né? Aí tem mantra, enfim, tem um processo. A meditação é ótimo para a criatividade. Muitas obras do Hermes surgiram a partir de uma meditação. Todo dia acordava fazendo uma meditação e a partir daí começava a trabalhar. Então, essa foi uma coisa que eu fiz a formação com um intuito, né, de me sustentar para conseguir pintar, e eu acabei trazendo para o processo criativo. Eu tenho no ateliê aqui, deixa eu ver se eu... É que se eu virar, o telefone vai cair. Mas, enfim, eu tenho duas grandes paredes aqui. E eu coloco sempre um lençol, uma tela e alguma outra coisa. Eu vou tentando fazer isso em paralelo. Por quê? Porque se o dia que eu acordei com eu estou fazendo uma obra, né? Fui dormir, no outro dia acordei. Acordei com uma cúmbia. Cúmbia? Uma cúmbia. O que é cúmbia? Cúmbia é um gênero musical da Colômbia, tem cúmbia na Argentina, tipo toda a América Latina tem sua variação de cúmbia. Sim. Aqui as paredes, pessoas. Pronto, então. Eu vou... Nossa, você está... Sou afiada, é rápido. Instagram, é o seu Instagram. Você vai falando e eu pum. Então, então eu coloco várias telas e eu escutei uma vez você falar de que o processo criativo não era aquela coisa prazerosa, né? Que o processo criativo, ou criar, era às vezes doloroso. Eu comparto essa sua ideia, né? Sim. Porque criar também é meio que planejar. Eu sou um cara hoje que eu estou meio que planejando o que eu vou fazer. Porque eu era daquele artista que colocava 4 telas, tipo, acordava com a cúmbia e se a tela que eu estava trabalhando o dia anterior tinha a ver com outra coisa, aí eu parava ela e eu ia para a cúmbia. Tipo, eu me deixava guiar pelo meu... Ainda faço, mas hoje eu acho, tipo, a partir do Hermes, eu acho que eu aprendi a planejar. Eu acho que eu sou um artista em construção, né? Eu vou sacando. É focar, né? É focar também, né? Porque senão o que acontece, que a gente percebe muito, é assim, fica atirando para muito lugar, sabe? Exatamente. E aí, não é ruim, eu acho que assim, dentro do ateliê tudo bem, a gente experimenta várias coisas, mas aí, assim, quando a gente senta e vai, sei lá, olhar um portfólio de um artista, por exemplo, tem que ter, não é que tem que ter tudo igual, mas assim, a gente percebe uma linha que conduz. Uma linha que conduz. Uma linha condutora. E essa linha são essas escolhas. Não, isso aqui eu declino, não vou fazer, mas isso aqui eu vou. Sim. E aí, isso é plural, entendeu? Isso é como se assim, você abre... O lençóis, ele conecta com o trabalho das espadas de São Jorge. Ele conecta com esse trabalho da galera. Então, assim, eu acho que eu encontrei um caminho de trabalho, porque eu acho que isso é importante para o artista, né? Eu acho que, assim, no meu caso, parte do que eu fui sentindo, né? Porque eu era aquele estrangeiro que vem passar uma temporada e começa a observar, e tem coisas que vão aparecendo no teu trabalho, você faz o Carnaval do Recife, você tem que entrar de cheio na cultura, e tem muitas coisas que eu trago também para dentro do trabalho que são coisas similares a Cuba, né? Mas aí, o perigo, quando a gente atira, só para deixar aqui gravado, quando a gente atira de vários lugares, né, a gente não cria uma identidade, sabe? As pessoas não reconhecem o nosso trabalho, porque, cada hora é uma coisa,
Então, Sim. né, qual que é, né? Então, assim, essa coisa que você falou, né, um artista em construção, a gente está em construção o tempo todo, sabe, Davi? O que acontece é que, assim, vai A ficando mais ancestralidade é uma construção, claro. né? Vai ficando um pouco mais claro, não que fica tudo assim Óbvio. autoexplicativo, mas vai ficando mais claro assim, cara, qual é a minha linha, entendeu? Eu acho que eu vou seguindo por aqui. E aí é bem isso, os trabalhos vão te levando para o próximo, para o próximo, e aí tem o feedback do mundo, né? Puxa, estou conseguindo entrar, estou conseguindo montar a exposição, eu vou ouvindo as pessoas, e você vai vendo que o trabalho vai te levando. Então, assim, ok, eu vou olhar para as histórias da família. Será que isso tem espaço no Brasil? Opa, tem. Ah, ok, vou olhar para a ancestralidade, para essa religiosidade cubana, que também de alguma maneira aqui, as histórias ciganas. Uhum. E como é que é isso? Então, no primeiro momento, tem esse desconforto, né? Mas a partir do momento que isso começa a entrar em movimento e você vai se sentindo confortável nisso, o trabalho vai ganhando esse corpo. E aí, ok, é o Davi que está fazendo, né? Que é artista de Cuba. Você jamais vai deixar de ser cubano, né? Então, sim, eu sou artista cubano, mas eu também tenho uma trajetória aqui no Brasil. Então, essa conversa é muito rica, sabe? É muito rica. Sem descaracterizar o Davi que você é, entendeu? E olha que eu sou uma pessoa assim, que eu não sou tímido quando eu conheço as pessoas, quando estou num ambiente que eu me sinto bem seguro, né? Mas, por exemplo, eu aqui na live eu estou bem solto, mas é a primeira live que eu faço, né? Já me chamaram para umas duas e eu fiquei meio assim, né? Sei lá, a timidez, né? E Sim, eu acho que a artista sim. também tem que romper um pouco com isso, porque se você não fala do seu trabalho, você não, né? Conecta, né, com as Eu pessoas. estou tentando me soltar, porque eu sou um cara que eu Mas gosto é de um jogar passo de na minha cada vez. caverna. Só para. Travou um pouquinho aí. Vou Pronto. fazer só mais uma pergunta. A gente pode ficar horas aqui conversando, porque você é bom de papo e eu também. A gente fica 2 horas aqui batendo papo. Eu sempre faço algumas perguntas para finalizar a live, tá? Isso assim, essas perguntas são iguais para todo mundo. Então, uma delas é assim: se você pudesse escolher um artista que pode estar vivo, estar morto, do século passado, de 200 anos atrás, não importa, de qualquer área das artes, ou filósofo, crítica, curador, sei lá, quem que você gostaria de sentar numa mesa e falar um diálogo, assim, essa conversa criativa que a gente teve? Então, assim, puxa, eu gostaria do... Osvaldo Sei lá quem. Guaiasamim. Osvaldo? Guaiasamim, pintor equatoriano falecido. Me Sim. tocou muito. Ele trabalha, ele aborda a temática indígena, equatoriana, né? Não é o indígena que a gente tem, tipo, aqui no Brasil, amazônico, né? Não sei se seria o Sim, termo apropriado, mas enfim, é aquele indígena sim. andino, né? E ele retrata muito isso, né? Guaiasamim, eu tive a oportunidade de ir na Capela do Homem, né? Que foi um santuário que ele criou com a sua obra. E Guaiaçamim é incrível, assim, eu sempre revisito, sabe? Sim, Logicamente, tipo, eu acho que eu sentaria na mesa a tomar um drinkzinho com vários, mas eu sempre tive uma queda por Guaiaçamim. que incrível isso. E você, outra pergunta também que eu sempre faço, quando trava o processo criativo, se é que trava, né? Pelo jeito você não trava Neste nunca. momento, O que você faz? Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Já recebi cada resposta muito louca. eu sempre venho pro ateliê. Sempre veio para o ateliê. Olha Sempre, que tipo, interessante. todo dia eu acordo e todo dia eu estou no ateliê aqui, de segunda a segunda-feira eu estou aqui nesse ateliê. A Letícia às vezes me diz, olha, você não quer sair, você não sei lá o quê. A criação, para mim, é minha vida, né? Tipo, é como uma necessidade fisiológica. Eu preciso dela todo o dia. Logicamente, eu tenho buracos, que eu chamo assim, buracos criativos. Estou num momento desse. Agora estou fazendo o quê? Estou fazendo projeto. Estou projetando, estou tentando conceitualizar o que eu quero fazer. Porque eu estou tentando, a partir dessa experiência do Hermes, eu estou tentando pular também para outro tipo de suporte, para outro tipo de linguagem, de juntar o desenho e a pintura que eu não vou deixar, mas também um pouco com a instalação, né? Aí aparece a bacia, aparece o tijolo,
Sim. Eu gosto de desafios também, estou tentando me desafiar. Né? Eu sou muito figurativo, eu queria talvez experimentar algumas coisas um pouco mais abstratas, mas que também abordassem essa temática que é o dia a dia que eu vivo, né? Tipo, Sim. essa saudade, esse não pertencer, porque você pertence, mas ao mesmo tempo você não pertence. Que interessante. E Eu aí, gosto, sabe que eu gosto muito assim, de documentário, sei lá, do Egito, de civilizações antigas, tipo, tudo que tem a ver com o homem, né? Eu acho que meu trabalho está sim, muito ligado a entender o homem, e por isso que eu trago um pouco esse negócio da ancestralidade, né? Eu fiz um teste de DNA por curiosidade. E dentro do teste de DNA, porque nesse negócio de querer saber quem eu sou, de onde eu vim, tipo, a família é muito, muito grande, muito... E tem uma coisa muito interessante nesse teste, você sempre se surpreende. E ele tem o percurso que fez ser DNA mitocondrial. Ele tem sim. tipo o Adão, eles chamam, né, no site de Adão mitocondrial e a Eva mitocondrial. Tipo, é o primeiro. Da onde surge esse DNA? Surge da África. Olha, quase todo mundo, quando A vai maioria, fazer não, todo mundo. Mas depois da matriz África, ele vai de para tudo a que Ásia. Depois aconteceu. da Ásia, ele pulava para Europa do Leste. Depois ele pulava para a Península Ibérica. Então, assim, ele faz um percurso que ele, assim, praticamente percorre várias civilizações. Porque quando você clica no ponto, você vê o que estava acontecendo nesse lugar. Tipo, tem um ponto que meu DNA passou que era de caçadora de mamutes. Eu fiquei Olha só, muito surpreso. Em algum momento eu vou colocar um mamute no meu trabalho, né? olha que legal isso. Bom, e aí eu estou vendo aqui imagens do Guaiatami. Eu acho difícil falar o nome dele aqui, para o pessoal poder ver. Ver se eu consigo abrir alguma imagem aqui. Nossa, tem muita coisa. É muito legal. E É muito aí, lindo o trabalho dele. a última pergunta. O que você diria para um jovem artista em começo de carreira? Uma dica, Olha, jovem artista, eu diria mais começo de carreira. Porque eu acho começo que de carreira. tem artistas que são, tipo, eu tenho 43 anos e eu, assim, estou novo na arte. Tipo, eu comecei em 2000 com mais força a partir da pandemia, mas tipo, eu comecei a pintar em 2016. Antes disso, eu estava dedicado a dar aula, né? E 2 anos em Fortaleza e Sim, depois entrei na publicidade para me sustentar. Né? sim, Eu adoro design, adoro, sou fã, mas a publicidade já não nem tanto. Mas aqui no Recife era a área que tinha para trabalhar e, enfim, me joguei na publicidade também. Né? sim, Então, assim, eu diria aqui que, primeiro, eu acho que o mais importante é você ser honesto e sincero com você mesmo. Tipo, você ser transparente. Tipo, o que você está fazendo é você. Né? sim, Ou se você está falando de alguma temática que não é você, que de alguma forma isso tenha muito a ver com você, porque eu acho que essa sinceridade, essa verdade é o que vai fazer esse artista se conhecer e crescer, né? Eu diria isso em primeiro lugar. Segundo, não desistir. Eu já pensei em desistir porque é difícil, né? é difícil. Você tem um monte de artistas maravilhosos, às vezes você não encontra o espaço, você não encontra a galeria, você não encontra um lugar para expor. Eu gostei muito de São Paulo, os espaços alternativos. Isso é uma coisa que eu Sim, acho que deveria ser trazido para o Recife. Eu gostaria sim, muito. Porque às vezes tem você, como bastante. artista, está começando, não tem uma galeria para chamar de sua, mas você tem um Sim, espaço alternativo onde você pode participar. Eu adorei o Canteiro, por exemplo. Eu faria uma residência sim. linda aí no Canteiro. Canteiro, você Eu foi lá. adorei o... Bom, o Ó, Hermes, assim, está o no Hermes é coração. top. É, ó, o Caio está colocando aqui, ó. Sabe os conselhos? E Ó, o o Caio, Menino Marcelo, também achei incrível. Eu fugi sim, o nome sim. do lugar, do espaço, né, de Marcelo e Nino Cais. Eu achei incrível esse formato de você ter um Fonte, espaço onde funciona os é o ateliês, Fonte, Fonte, fonte. É onde funciona Pinheiros, o ateliê, se funciona a residência, e ao mesmo tempo você tem um espaço espaço de expositivo. Eu galeria. achei sensacional. E tem Sensacional espaço todo mesmo. mundo. Né? Eu me lembro que eu fui para uma exposição que era de toda a galera da Vila Madalena, por ali.
E eu achei isso tão sensacional, porque você vai dando visibilidade, vai dando oportunidade a esses artistas que estão na luta, né? Porque é uma luta. Não é todo mundo que chega a ser legitimado, não é todo mundo... Para mim, como estrangeiro, às vezes você cai nessa de, cara, será que porque eu sou estrangeiro, tipo, é mais difícil para mim? Será que minha temática não se encaixa nesse Brasil? Porque as pautas do momento, talvez, verdadeiras, talvez você você está na beira, né? Você transita, mas... Sim. Você como artista que está começando, você começa a pensar todas essas coisas, mas assim, eu acho que o importante é não desistir. Se está com um branco criativo, vá para o ateliê, pega um papel, rasga um papel, assista um filme dentro do ateliê, se for possível. Sim, essa é uma boa dica, dentro do ateliê. Para mim, tudo essa é uma ótima dica. Eu tenho uma janela aqui que eu abro, eu tenho minhas bananeiras. Então, até minha inspiração eu tento trazer, né? Espada de São Jorge eu trago para o ateliê, os cachorros eu trago para o ateliê. Minha mulher muitas vezes é minha modelo, né? Isso eu já percebi. Essa era a última pergunta. É a tua musa. Ela aparece em todos os quadros. Que delícia! Rapaz, eu cheguei aqui atrás dela, né? Tipo, eu vim morar no Brasil atrás dela, né? Vim bater aqui, principalmente, né? O amor pode tudo. Sim, o amor pode tudo. Nossa, a gente vai acabar essa live com essa frase. O amor pode tudo.